Bom, gente, vamos para mais um vídeo desse canal. E dessa vez nós vamos falar de ganhar dinheiro rápido na internet. E como vocês sabem, já tem 9 anos que eu trabalho com internet, desde 2016 eu tô por aqui. E já tive vários canais de vários nichos diferentes, já trabalhei como afiliada. Já trabalhei vendendo os meus próprios produtos, inclusive hoje crio os meus próprios produtos. Agora estou nos meus experimentos com tráfego pago. Então eu já experimentei muitas coisas por aqui. Porém, se eu tivesse que começar hoje na internet, eu não começaria do jeito que eu comecei, tá? Então eu vou falar o que eu faria para dois grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas são as pessoas que querem começar a internet e que não têm uma profissão. Eu não tô falando de faculdade, tá? Eu tô falando assim, eu não sou de repente terapeuta holística, ou eu não sou, sei lá, advogada, ou eu não sou, por exemplo, eu era confeiteira, mas eu não queria continuar na área da confeitaria. Então, eu não tinha uma profissão, já que eu não queria usar aquela profissão que eu tinha para começar na internet. Então, o primeiro grupo é o grupo que tava como eu lá atrás, porque quando eu comecei na internet, eu ainda não era terapeuta holística, eu não tinha feito formação de coach, eu não tinha feito formação de terapeuta Theta Healing, eu ainda não era bem praticante de autoconhecimento. Hoje já tem 9 anos que eu pratico autoconhecimento, mas eu tava no começo do meu processo de autoconhecimento, então eu não tinha o que compartilhar de autoconhecimento ainda com as pessoas, não podia me posicionar como uma especialista, uma consultora de autoconhecimento. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho de arquétipos que eu tenho hoje, então tem 7 anos que eu estudo arquétipos, uso arquétipos, mas quando eu comecei na internet, eu também não tinha essa habilidade. Então, o que eu faria se fosse a Dani do passado lá atrás? E o segundo grupo é para o grupo que tem uma profissão. De repente é professora, de repente tem uma especialidade de manicure, ou tem uma habilidade de fechar agenda fazendo design de sobrancelha, ou sei lá, ou tem realmente uma faculdade. Se você já trabalha, se você já tem uma bagagem que você trabalha e você só quer ir pra internet e ganhar dinheiro rápido na internet, tá? E veja bem, o foco aqui é ganhar dinheiro rápido, por isso eu começaria de um outro jeito, tá? Como que eu comecei em 2016? Eu comecei gravando vídeos pro YouTube. Eu até tentei vender alguma coisa, mas eu não consegui, como vocês já sabem. E os meus primeiros ganhos significativos na internet, eles vieram do YouTube. Lá em 2016, o YouTube não tinha essas regras que tem hoje de 1.000 inscritos e 4.000 horas assistidas para começar a ganhar dinheiro, para ter um canal monetizado. Lá em 2016, todos os vídeos que você postava desde o começo, eles já geravam dinheiro. Eu não ganhava muito dinheiro porque eu fiquei 3 meses falando pra ninguém me assistia, ninguém se inscrevia no meu canal, nada do tipo. Mas depois o negócio foi acontecendo. Em 2 anos eu fiz um canal com quase meio milhão de pessoas, com mais de 400.000 inscritos no meu canal, tá? Então o meu ganho principal foi com criação de conteúdo. Só que monetizar um canal hoje, gente, por mais que vocês vejam eu monetizando rápido, em 3 meses, monetizei 3 canais e por aí vai, eu já faço isso há muito tempo. Então a minha mente também já acredita que é fácil monetizar um canal no YouTube, né? Não sei se vocês acreditam em crença ou não. Então não tem uma regra que todas as pessoas vão conseguir monetizar um canal em 30 dias, 60 dias, 90 dias. E pode demorar mais do que 3 meses. Então eu não começaria focando em monetização do YouTube, se eu quisesse fazer dinheiro rápido na internet, que foi como eu comecei. Então, para o primeiro grupo de pessoas, eu começaria fazendo o que eu fiz 2 anos depois de já ganhar dinheiro só com o YouTube. Eu escolheria um nicho, sim, se você quer fazer dinheiro rápido, para mim é a forma mais rápida de você começar na internet do jeito certo. Eu escolheria um nicho para começar a criar conteúdo e começaria no YouTube. Sem a loucura da monetização. Ok, quero monetizar, é legal monetizar, ok. Mas eu focaria em vendas como afiliada.
Então, se eu tivesse que começar hoje na internet para fazer dinheiro rápido, eu escolheria um nicho, escolheria um produto validado. Dani, o que é um produto validado? É um produto que já vende. De preferência, eu compraria esse produto, faria esse produto até para poder falar dele com mais propriedade. Eu já fui top afiliada lá atrás, quando eu comecei, lá em 2018, eu comecei em 2016, 2018 eu comecei a trabalhar como afiliada. Em 2019 eu já era top afiliada. E eu comecei assim, uma estrutura, um nicho, escolhi um produto que eu conhecia. No meu caso, lá atrás, o meu nicho era autoconhecimento. E aí você escolhe um nicho que você gosta de falar, que você gosta de pesquisar. Você não precisa ser especialista, mas um assunto que você gosta de consumir. De repente você passa muito tempo assistindo vídeos, sei lá, de tarô. De repente você passa muito tempo praticando o autoconhecimento, fazendo Ho'oponopono e por aí vai. Eu compartilharia nesse canal as minhas experiências com relação àquele nicho, com relação àquele assunto. Você pode falar de repente de arquétipos que você já usou, os que você teve resultado, os que você não teve resultado, como você sentiu, como você não sentiu. E aí você pode fazer um canal na pessoa comum. Uma das coisas que eu falo para minhas alunas do YouTube na prática, que um dos conflitos que eu tinha no começo era esse posicionamento. Eu tinha medo de me posicionar como mentora, como especialista e tal. E com o tempo eu fui descobrindo que eu gosto de criar conteúdo na pessoa comum. A pessoa comum, ela erra, ela acerta, ela pode contar as experiências dela sem medo de perder a autoridade, sem se sentir muito vulnerável. Então, quando você conta suas experiências, você não está se posicionando como especialista. Você está contando o que você viveu. E para isso não existe certo e não existe errado. Existe a tua experiência. Existe como aquilo foi para você. Então eu falaria das experiências, das próprias experiências naquele nicho. No meu caso, foi autoconhecimento. Quando você cria conteúdo sobre um determinado nicho, você atrai um público que está interessado naquele assunto específico. Então, por exemplo, aqui no meu canal, que é um canal que não é eu nicho, esse projeto aqui não é nichado. Eu atraio pessoas que chegaram aqui pelo vídeo, de repente, da morte da Alexia, que é a minha primeira filha que faleceu. Não necessariamente essas pessoas que chegaram no canal por conta do vídeo da Alexia são pessoas que querem mudar de vida e vão gostar do vídeo sobre mudanças de vida. E não necessariamente são pessoas que querem trabalhar no YouTube e vão assistir os vídeos de como ganhar dinheiro no YouTube e os vídeos do YouTube. Então, no canal Eu Nicho, você cria vários conteúdos e as pessoas elas vão chegar de acordo com o conteúdo que elas mais se identificam. Então, por isso que eu começaria num canal nichado, porque quando você começa num canal nichado, você fala sobre um assunto e pode ser vários pilares daquele assunto, por exemplo, autoconhecimento. Você pode falar de crenças limitantes, você pode falar de lei da atração, cocriação da realidade, você pode falar de Ho'oponopono, você pode falar da oração de São Miguel Arcanjo, você pode falar de arquétipo, você pode falar de constelação familiar, ou seja, dentro de autoconhecimento existem vários pilares, numerologia e por aí vai. E aí você pode oferecer uma ferramenta, um produto relacionado ao autoconhecimento. Por exemplo, eu tenho o canal Arquétipo na Prática, onde é super nichado, onde eu falo só de arquétipos lá. Então, o que eu vendi lá foi o produto de arquétipos, mas eram os meus próprios produtos, porque eu já ativava arquétipos há 3 anos e já tinha uma bagagem com arquétipos quando eu me senti pronta para começar aquele projeto, aquele canal. Então, escolhe um assunto de algo que você faz muito. De repente, você é a pessoa da simpatia a tudo. Você é a pessoa, sei lá, que toma os banhos com canela e com arruda e com não sei o quê. E você pode dividir com as pessoas esse conhecimento que você tem. De repente, você é uma pessoa que faz muito bem unha decorada e você sabe fazer unha artística como ninguém. Você pode gravar e ensinar as pessoas como você faz as suas unhas artísticas. Não importa o assunto, mas eu escolheria um assunto que você tem experiência, não para se posicionar como mentora, professora, especialista de nada, simplesmente para você contar suas experiências. Quando você conta suas experiências no arquétipo da pessoa comum, você atrai pessoas interessadas naquele nicho e aquelas pessoas, algumas pessoas não querem ficar no conteúdo gratuito, algumas pessoas querem comprar um produto que vai direto ao ponto. Por exemplo, eu tô começando um negócio de velas. Eu não quero ficar assistindo vídeo gratuito no YouTube. Eu comprei curso
para aprender com alguém que já faz, que já trabalha, para ir direto ao ponto. Geralmente a pessoa que não quer perder tempo, ela compra um curso para ela já aprender aquilo ali e ela não quer passar, a menos que ela não tenha condição. Quando eu comecei na internet, eu também não tinha condição de fazer um curso, nenhum curso. Então eu tinha que assistir muitos vídeos e ir experimentando um pouco de tudo, por isso que eu demorei muito para ter resultado com vendas e por aí vai. Mas quando eu comprei um curso e eu apliquei 3 meses, em 3 meses eu tava fazendo 10 mil com isso aqui que eu tô te falando, que é estrutura. É um negócio que tem fundamento. Então, cria conteúdo de um assunto, de um nicho que você gosta muito de consumir. Produza esse conteúdo na pessoa comum, conta tuas experiências e oferece um produto relacionado àquilo que é aquele assunto. Porque as pessoas que chegaram no teu canal, elas chegaram por conta daquele assunto. Todos os vídeos que estão lá vão ser relacionados àquele nicho, àquela bolha. Elas tendem a consumir mais o teu conteúdo. Isso também pode fazer com que você monetize um pouco mais rápido. Mas a monetização não é o caminho mais rápido para ganhar dinheiro na internet. E oferece um produto como afiliada, um produto que você fez, que você gostou, e aí você fala nos vídeos, olha, eu fiz, né, caso você queira aprender mais sobre numerologia, eu fiz esse curso aqui e caso você queira fazer, eu vou deixar o link aqui na descrição. Você está oferecendo algo que você realmente fez, que você realmente está vivendo e você está recomendando um produto para uma pessoa que não quer ficar se debatendo e aprendendo de forma aleatória, mas quer um passo a passo e quer uma direção, tá? Para mim, essa, para quem não tem autoridade, para quem não é especialista em nada, é a forma mais rápida de ganhar dinheiro na internet. Dani, por que o YouTube? Porque no YouTube, cada vídeo que você posta, você pode colocar os links desse produto como afiliado, diferente de um post no Instagram, por exemplo. Então, se você faz 30 vídeos no mês, um vídeo todo dia, são 30 conteúdos que o YouTube está recomendando para as pessoas, que carrega o teu link na descrição e que as pessoas podem comprar esse link e vai trabalhar para você 24 horas por dia, 7 dias na semana e que você pode vender até quando você está dormindo. Diferente do Instagram, que quando você faz um stories lá, ele morre em 24 horas. No outro dia você tem que estar lá de novo e aquele link que você disponibilizou no stories, ele já morreu. Nem todo mundo vai chegar no teu stories e vai ver o link ali na bio e vai clicar para comprar um produto seu. Então eu sinto que o Instagram para iniciantes pode ser uma crença limitante minha, mas eu só posso falar do que eu vivi. Ele vai demorar muito mais para você alcançar resultado, porque é uma sala comercial, enfim, que é um conteúdo ali um pouco descartável, é como se você tivesse que criar uma vitrine nova o tempo todo. No YouTube, não. E eu começaria no YouTube fazendo 5 vídeos por semana sobre aquele assunto durante 3 meses. Então foi o que eu fiz lá no Espaço Se Conecta, quando eu comecei a fazer ali os 10 mil em 3 meses. Eu fazia 5 vídeos por semana durante 3 meses, oferecia um produto como afiliada e focava só naquele nicho que era autoconhecimento, tá? Mas não precisa ser autoconhecimento. E vale lembrar, o produto, ele precisa estar alinhado com o teu nicho. Então, por exemplo, você vai ter um canal de confeitaria, você ensina as receitas, tudo pra pessoa. Você não vai ensinar, você não vai vender um produto sobre como se vestir bem, porque a pessoa que chegou por causa do vídeo de doce, ela quer um produto, ela quer aprender a fazer um bolo, ela quer aprender a fazer um docinho, ela quer aprender a fazer um alfajor, ela não quer se vestir melhor. O interesse dela, que você trouxe ela para o teu campo, é os docinhos, entendeu? Então ensine ela, ofereça um produto de docinhos, de macarrons, de cake pops e por aí vai. Então eu faria basicamente isso, tá? Para quem não tem conhecimento. Para quem já tem uma profissão, para quem já tem uma especialidade, uma expertise, por aí vai, eu falaria, né? Começaria a criar conteúdo sobre aquele assunto, se posicionaria como mentora, especialista ou consultora dentro daquela área, como autoridade mesmo, aí muito mais ensinando do que contando as suas próprias experiências. Então essa é a diferença que eu falo muito para as minhas alunas, tanto no meu negócio digital quanto no YouTube na prática. Quando eu venho aqui e digo assim, como eu monetizei o canal em 30 dias, ou como que eu uso a minha experiência com o arquétipo da águia, a minha experiência com o arquétipo da Cleópatra. Eu tô contando a minha experiência. A minha experiência não existe certo e errado, existe o que eu vivi
com aqueles arquétipos, existe o que eu vivi com o YouTube. Quando eu venho e crio um título e digo luz e sombra do arquétipo da Cleópatra, 3 arquétipos que você pode ativar para manifestar dinheiro rápido, 5 arquétipos que vão elevar a sua autoestima. Esses títulos, esses conteúdos são conteúdos de especialista, de alguém que estudou, de alguém que viveu. Então eu tô indo ali e tô dizendo, usa esses 5 arquétipos que você vai ter mais autoestima. Mas caso você seja uma pessoa assim, assim, assado, evita esse. Isso quem faz é uma pessoa que viveu, experimentou, estudou e se especializou naquele sentido. Então, quando eu venho e digo assim, 5 coisas que você pode fazer para monetizar o seu canal mais rápido. Eu não tô falando de mim, eu tô te dizendo coisas que você pode fazer, que eu já fiz, porque já vivi e tenho alunas que já monetizaram, e sugestões que eu dou, então eu tô me posicionando como mentora. Então, o posicionamento, ele muda tudo, né? Então, uma das coisas que as minhas alunas do YouTube falam muito isso, assim, nossa, eu nunca parei para pensar por esse lado, na minha cabeça eu tinha que ir pra internet e me posicionar como especialista. Não, no começo a gente não tem, quem não tem uma profissão, quem não fez algum curso ou treinou muito, é autodidata e aprendeu muito sobre uma coisa, não se sente autoridade para ir pra internet. Então a melhor coisa que você faz é compartilhar o jeito que você faz, que foi como eu fiz nas Conecta. Lá eu não era ainda terapeuta Teta Healing, nada. Eu fui lá e disse, olha gente, é assim que eu limpo minhas crenças limitantes. É assim que eu faço o Ho'oponopono. 3 resultados que eu tive com a oração de Arcanjo Miguel. 3 resultados que eu tive ao fazer sessão de Teta Healing. Então eu contava as minhas experiências. E na minha experiência não existe certo e errado. Existe o que eu vivi, né? No Papo Feminino é a mesma coisa. Como foi minha primeira vez, né? Coisas que eu sinto no meu período menstrual. Então era sobre mim. E aí sobre você não tem certo e errado, né? Aí, claro, se você é uma pessoa mais reservada, aí é um pouquinho mais complicado, mas não precisa falar da família, nada. Você pode só falar sobre a sua experiência com aquele assunto. Então, quando você tem você é especialista em alguma coisa, você pode recomendar, você pode dar um passo a passo, você pode ensinar. E aí, quando você ensina, você se posiciona como uma autoridade naquele nicho, porque você tem uma bagagem de conhecimento, seja através de cursos que você fez, ou seja, porque você é autodidata e você estudou muito sobre aquilo, leu muito livro sobre aquilo, ou seja, você só precisa saber mais do que alguém que não sabe absolutamente nada. E nesse lugar aqui, se eu estivesse começando, eu começaria um posicionamento para público iniciantes. Isso eu não aprendi em nenhum curso, mas eu tinha muito medo de vender, eu tinha muito medo de me posicionar, principalmente quando eu comecei a me posicionar ali como consultora de autoconhecimento, porque depois de tanto aprender e aplicar autoconhecimento, eu criei meu primeiro curso, que foi o Seja Mestre de Si Mesmo, que era um curso de autoconhecimento, e eu percebi que eu atraio um público muito iniciante. E quando você escolhe se posicionar para um público que está começando, se vocês perceberem o meu título desse vídeo, qual é? Como eu começaria. Quem eu estou atraindo com esse público? Alguém que já fatura 10 mil na internet? Não, pessoas que estão começando. Então, quando você é especialista e você se posiciona para um público que está começando, você sabe alguma coisa um pouco mais do que a pessoa que acabou de começar. Então, como especialista, dependendo do público, você vai ter que ter um conhecimento, o público vai te exigir um conhecimento muito grande. Agora, se você escolhe falar para alguém que está começando, a pessoa que está começando, ela não sabe nada sobre aquele assunto que você domina, entende? Então, se eu estou ensinando arquétipos para alguém que acabou de ouvir falar sobre arquétipos, eu sei mais do que a pessoa que nunca ouviu a palavra. Se eu me crio um curso, seja mestre de si mesmo, para falar de autoconhecimento, de alguém que nunca ouviu falar sobre ego, sobre despertar da consciência, sobre subconsciente, sobre crença limitante, qualquer coisa que eu ensine para essa pessoa vai agregar valor na vida dela. Então, como eu sou uma pessoa que faço o básico no YouTube, eu não sou a pessoa que fica estudando copy, que fica estudando algoritmo, não. Eu sou a pessoa do feijão com arroz e eu não tô afim de ficar quebrando minha cabeça com o algoritmo do YouTube. Eu vou falar pra pessoa o básico que ela precisa aprender pra ir mais rápido e começar do jeito certo no YouTube.
Então, essas pessoas, elas não vão querer aprender e não tem necessidade de aprender copy e nada muito aprofundado, que é igual quando a gente começa na escola. Então, na escola, no primeiro ano, o que a gente tem que saber? Ler. Não adianta querer ensinar tabela periódica para uma criança do primeiro ano, da pré-escola, do segundo ano, porque ela não tem consciência para aprender. Então, uma das coisas que as pessoas têm um pouco de medo de começar na internet é porque elas acham que elas têm que saber tudo sobre aquele universo. Elas têm que ser, não, porque a professora do primeiro ano, ela não precisa ter o conhecimento da professora do ensino médio. Então, se você começa na internet se posicionando para falar com o público iniciante, você precisa conduzir essa pessoa a começar do jeito certo naquilo que você é especialista. Então, eu posso conduzir uma pessoa a começar do jeito certo a usar arquétipos. Eu posso conduzir uma pessoa a começar do jeito certo no autoconhecimento. Eu posso ajudar uma pessoa a se encontrar dentro da personalidade dos arquétipos de Jung do jeito certo. Uma pessoa que nunca ouviu falar, que não sabe qual os desejos do arquétipo da cuidadora ou da governante ou do criador. Eu posso trazer luz para a pessoa com relação àquilo, porque é isso que o professor, o mentor faz, o consultor. Ele te ensina algo que você não sabe e você a partir dali começa a andar com um pouco mais de clareza, com um pouco mais de direção. E a partir dali você fez a sua parte com o público iniciante. Depois, aquela pessoa que passou por você, ela vai continuar evoluindo, mas ela precisa sair do início e ela vai encontrar outros professores, que aí já vão estar produzindo outros conteúdos, por exemplo, por que você não consegue vender? Ou como faturar 30 mil? A pessoa que quer faturar 30 mil, ela já deve estar faturando pelo menos 1.000 ou 5.000. Ela já começou. Então agora ela está indo para o próximo nível, entende? Tipo eu, tô indo para os 6 dígitos por mês, 100 mil reais por mês. Porque eu já faço 30, 40, 50 mil por mês com a internet, entendeu? Então eu não tô buscando informação de quem tá começando na internet agora. Lá atrás eu buscava informação de quem, né, de como começar. Agora eu já busco informação de posicionamento, de outros assuntos, né? Agora eu tô aprendendo um negócio com IA. Por quê? Porque agora eu já estou em outro nível. Mas se você está começando no digital e se você se sente muito segura, eu acho que a grande maioria das pessoas se sente segura, você pode começar a falar para um público que está começando agora. O público que não sabe nada de autoconhecimento, que não sabe nada de numerologia, que não sabe nada de trabalhar na internet, que não sabe nada de começar no YouTube, esse público, qualquer coisa que você ensinar para ele, não qualquer coisa aleatória, não, pela ignorância, entendeu? Porque você tem uma experiência, você sabe um passo a passo para a pessoa começar, você vai ajudar essa pessoa a começar com um pouco mais de segurança, com um pouco mais de confiança, porque essa pessoa, ela realmente é leiga completamente naquele assunto. E aí você vai lá e ensina para ela algo que você tem propriedade para ensinar. Então eu começaria com um público iniciante, falaria para um público iniciante, né, que não tem nada, a pessoa que acabou de aprender, nossa, despertar a consciência, nossa, lei da atração, atrair, nossa, eu nunca ouvi falar, numerologia, ano pessoal, nossa, arquétipo de Jung, exploradora, o que é isso? Nunca ouvi falar sobre isso. Esse é o meu público. Esse é o meu público desde que eu comecei na internet. Porque como eu falo de um jeito muito simples, como eu falo do jeito, né, aquele jeito, eu acabo atraindo as pessoas que nunca ouviram falar, que estão realmente começando. Então, independente do nicho, eu sempre atraio um público que está começando naquele aspecto. Começou, decidiu, criaria conteúdo com autoridade, com passo a passo, ensinando, né? 3 arquétipos para isso, 3 sapatos que te deixam mais elegante, se você for consultora de imagem e estilo, 5 looks para o primeiro date, ou 5 looks que te deixam mais elegantes, 5 cores que te deixam mais elegantes, e aí a pessoa vai experimentar aquilo. Aí ela vai botar aquela roupa, ela vai dizer, realmente eu me sinto mais elegante usando uma paleta assim. Nossa, realmente não tinha parado para pensar que a calça, de repente, com corte reto, faz com que eu me sinta de fato mais elegante, enfim, né? Falaria aí sobre os estilos, se você é adepta dos estilos, né? Casual, sexy, por aí vai. Os estilos universais, ensinaria sobre os estilos universais, colocaria como autoridade. Produziria 5 vídeos por semana por 3 meses para ganhar um pouco de bagagem, um pouco de autoridade, porque a autoridade a gente constrói com autoridade, credibilidade, com constância. Você tá ali, principalmente no começo, quando você não tem, você tem que entregar muito para as pessoas verem que você entende daquilo que você
tá falando, você não vai criar um conteúdo e vai vender assim a rodo como é, não, você vai construir uma autoridade na internet, você vai construir bagagem, você precisa, a tua imagem precisa estar alinhada com aquilo que você vende, por aí vai. Produziria 5 conteúdos sobre esse nicho específico e criaria o próprio produto. Então lá atrás eu não tinha confiança, eu não sabia que um dos motivos de também porque eu não vendia é porque eu não me sentia confiante para vender. No fundo, por mais que eu tivesse o movimento de criar o produto, internamente eu ficava assim, quem sou eu para criar um produto? Eu não sou especialista de nada, por que alguém vai comprar alguma coisa de mim? Então essas limitações que eu tinha, esses diálogos internos me impediam de vender. Então por isso que eu digo, a pessoa que não é especialista, começa com o produto dos outros, começa a vender como afiliada, um produto validado, um produto que já foi vendido, um produto... Acho que eu não falei sobre o que é um produto validado, né? Produto que alguém já comprou, um produto que já vende, né? Que já a pessoa já abraçou, que teve alguém que gostou daquele método, fez aquele método e validou aquela página de venda e clicou no botão de comprar e vendeu, tá? A pessoa que já é especialista, você pode criar um produto para iniciante. Então você pode criar produtos do tipo como começar a se vestir bem, como se tornar elegante. A pessoa que quer se tornar, ela não é ainda. Então ela tá começando naquele negócio. Como usar arquétipos do jeito certo, como começar a se autoconhecer, né? Passo a passo do autoconhecimento, enfim, se é que existe, né? O ideal é botar uma ferramenta. Mas eu criaria um produto de baixo ticket, com um ticket baratinho ali, R$147 até R$297 para uma pessoa que ajuda ela a fazer algo que ela não sabe. Então, de repente, arquétipos, se você é do nicho de arquétipos, um mapa dos arquétipos para dinheiro, um mapa dos arquétipos para sedução, alguma coisa nesse sentido. Então eu focaria em ajudá-la a usar uma ferramenta, seja roupa, arquétipos, autoconhecimento, sei lá, mapa astral e tal, que fosse ajudá-la naquele nicho, naquela dor que ela tem, para resolver essa dor, e focaria em falar com um público iniciante até você conseguir, até você construir uma confiança para de repente falar com outros públicos, com o público que já está de repente na 5ª série, na 7ª série, no ensino médio, com assuntos aí, né, mais aprofundados e por aí vai. Então, eu começaria assim, se eu já fosse especialista, e foi o caminho que eu fiz. E como eu disse, começaria com vendas, porque vender é muito mais rápido se tiver estrutura, não é uma venda aleatória, eu falo de coisas aleatórias e tento vender de forma aleatória. Essa venda é um pouquinho mais desafiadora, porque cada pessoa chega no teu canal por conta daquele conteúdo que às vezes não tem nada a ver com o produto que você vende. Então você tem que criar conteúdos relacionados àquele produto. Mas a venda, ela traz dinheiro de fato muito mais rápido do que a monetização do YouTube. Então eu comecei ganhando dinheiro com monetização, mas os meus grandes ganhos na internet são de vendas, né? Eu vendo todos os dias e isso é o que sustenta. Dani, você venderia mentoria, consultoria, alguma coisa nesse sentido? Se você gosta de vender tempo, aqui como especialista, você pode vender uma consultoria, porque a pessoa que ela não quer mesmo perder tempo, ela também não quer nem assistir aula. Eu percebo que as pessoas que chegaram para mim na minha mentoria de YouTube e que estavam dispostas a investir R$4.000 na minha mentoria, são pessoas que não querem assistir aula, que não querem consumir um monte de vídeo. São pessoas que querem que eu diga, faz isso, faz aquilo, coloca essas tags, vamos gravar esses vídeos. É a pessoa que já quer ir muito direto ao ponto. Então essa pessoa, ela tá disposta a pagar mais. Então, por exemplo, se você cria conteúdo de consultoria de imagem e estilo, você está ajudando as pessoas a se tornar mais elegante. Você pode fazer um curso básico para a pessoa se tornar mais elegante. Mas tem a pessoa que ela não quer assistir o vídeo, ela não quer assistir a aula, ela não quer pensar com a própria cabeça. Aí ela vai contratar a tua consultoria de imagem e estilo para quê? Para você dizer para ela o que ela tem que comprar, para você dizer para ela exatamente o que tem que fazer. E aí você tem que estar na postura da mentora, na postura de quem direciona, da quem diz, isso aqui, usa isso aqui. É igual eu nas consultorias de arquétipos. A pessoa chega para mim e ela quer harmonizar, de repente, o mapa dela, que ela tem muita terra, ou tem muita água e por aí vai. Eu sei quais são os arquétipos que harmonizam os elementos, porque estudo já há muitos anos, 7, 8 anos aí vivendo e usando, ativando arquétipos.
A pessoa, ela não quer pensar qual é o arquétipo que ela vai... Quais são os arquétipos do elemento ar que harmonizam o elemento ar ou equilibram o elemento terra. A consultoria, ela quer saber exatamente qual é o melhor arquétipo pro caso dela. Ela não quer ficar perdendo tempo, entendeu? Então ela tá disposta a pagar um pouco a mais para fazer a consultoria, para que alguém diga para ela qual é o arquétipo que ela tem que usar. Qual é o arquétipo que ela vai usar para melhorar a vida financeira, qual é o arquétipo que ela vai usar para atrair mais clientes, qual é o arquétipo que ela vai usar para se sentir mais confiante, qual é o arquétipo que ela vai usar para desenvolver habilidade de negociação. Ela não quer estudar isso, ela quer que alguém diga direto ao ponto e por que ela tem que usar aquilo, entendeu? Então existe essa diferença de público também, que paga pela mentoria, que paga pela consultoria, do público que vai estudar, e às vezes o público que vai estudar, ele quer a mentoria, mas às vezes ele não vai comprar porque a sua mentoria é ruim ou porque a sua consultoria é ruim, porque a pessoa às vezes também não tem condição. Então, enquanto ela não tem condição de fazer mentoria e consultoria, ela vai consumindo o teu produto mais barato, que é os cursos, as videoaulas, para que elas possam já aprender sobre aquilo, investindo um pouco menos. Então, de repente você pode ter os dois produtos. Um produto inicial, que é esse produto de iniciante ali, né? Um passo a passo e tal, mais enxuto com ticket baixo. E você pode ter uma consultoria com ticket médio e uma mentoria que você faz um acompanhamento com a pessoa. A mentoria, ela é um produto mais longo ali, né? 3 meses, 2 meses, aí você adapta aí na tua agenda, no teu passo a passo, no teu formato, na tua estrutura, como você vai criar. E aí a pessoa vai pagar para ela ficar mais tempo com você, tendo o teu direcionamento e o teu acompanhamento para você olhar o que ela tá fazendo e por aí vai, e recalculando a rota sempre que necessário, tá bom? Então, eu faria desses dois jeitos. A base, se vocês prestarem atenção, é a mesma. Construção de público no YouTube, porque o conteúdo do YouTube nunca morre. Produto, mas o produto aqui, o produto de alguém que tem relevância, e aqui, criação do próprio produto, e basicamente é isso, conteúdo e venda, tá? E um nicho específico, certo? Me contem se vocês gostam de vídeos assim, clicando em gostei, que daí é uma forma de eu saber, que daí eu trago mais conteúdos desses aqui de trabalhar na internet, ganhar dinheiro na internet, mas na minha percepção, tá? Essa é a forma mais rápida de fazer dinheiro na internet, foi a forma que eu usei para fazer dinheiro na internet. Ah, Dani, e o tráfego pago? Eu não tive resultados rápidos ainda com tráfego pago, vou falar mais sobre tráfego pago aqui, vou fazer outro teste agora, de um outro jeito, de um outro formato. Eu de forma orgânica, sem colocar dinheiro, esse foi o jeito que mais funcionou pra mim, tá bom? Então é isso, e a gente se vê em breve nos próximos vídeos.